Pois é, quando eu estava a caminho da SBT, acabei de receber uma informação e o Tite, por estratégia tática, tá bom? Não é nada físico, não, estratégia tática, ele vai mudar a formação tática do Flamengo. Ele vai colocar 3 zagueiros para esse duelo, vai preencher o meio de campo e só terá um atacante. Em certos momentos, eu ontem comentei aqui que por estratégia, pelo menos na minha opinião, foi uma estratégia errada. Poderia ter poupado em outras partidas. Mas a estratégia do Flamengo foi essa. Feito, beleza. Então eu correr atrás do resultado, quem sabe consegue até uma vitória, a gente está falando aqui, pode conseguir uma vitória. O time do Flamengo que vai entrar em campo tem totais condições de vencer a partida. O time que vai começar a partida não é um time ruim, repito, é um time que tem totais condições de vencer o Bolívar lá, embora tenha altitude. O problema é no segundo tempo, quando algum jogador cansar. O banco de reserva do Flamengo hoje vai estar recheado de jogadores da categoria sub-20, jogadores jovens. Então a minha preocupação não é nem no início do jogo, é no decorrer da partida e ali no fim da partida. Mudança tática. Além de poupar 7 jogadores, Tite decide mudar o esquema de jogo para enfrentar o Bolívar, logo mais pela Libertadores da América. Vocês concordam? Já chega, participe e deixe sua opinião nos comentários. Antes do vídeo, pedimos a vocês que se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações e curtam os vídeos para ajudar em nosso crescimento. O link do canal SBT Rio ficará na descrição como forma de créditos. Então vamos trazer agora as últimas informações do Flamengo trazida pelo jornalista Vene Casagrande. Olha, sobe o drone porque tem informações de mais mudanças no Flamengo de agora. O que aconteceu, Vene Casagrande? Pois é, quando eu estava a caminho da SBT, acabei de receber uma informação e o Tite, por estratégia tática, tá bom? Não é nada físico, não, estratégia tática, ele vai mudar a formação tática do Flamengo. Ele vai colocar 3 zagueiros para esse duelo, vai preencher o meio de campo e só terá um atacante. Lembra que ontem eu mencionei aqui que o Lohan havia treinado como titular? Lembro. Uma espécie de falso 9. O Lohan acaba saindo do time e entra o Fabrício Bruno ali. E aí ele vai ter Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Davi Luiz, 3 zagueiros. Jogadores no meio de campo. Na verdade, o Wesley fazendo a ala direita, o Vinha fazendo a ala esquerda. Aí tem Igor Jesus, Gerson, Vitor Hugo e De La Cruz. E o Bruno Henrique como o único atacante para esse duelo. E por que ele está fazendo isso? Antes que você me pergunte. Ele entende na cabeça dele... Mas você sabe que eu tenho que perguntar, que eu sou paga para isso. Me pergunta então. Ô, Vene, por que ele está fazendo isso? Então, na cabeça do Tite, qual é a estratégia dele tática? Ele quer preencher o setor defensivo e o meio de campo e tentar fazer com que o Bolívar não acelere o jogo. Porque a estratégia dos times que jogam lá na altitude e tentam pegar o adversário, o que é? Acelerando o jogo e, com isso, aumentando mais a intensidade física e, obviamente, prejudicando a parte física dos atletas que vão sentir a altitude. Então, a ideia do Tite é desacelerar o jogo, prender mais a bola, tanto no setor defensivo quanto no meio de campo, e fazer com que os atletas do Flamengo não sintam tanto esse efeito da altitude. Eu acho uma estratégia extremamente correta, Fernanda. Eu sempre falo isso por aqui e sempre relembro, como eu sou o maior hate de altitude, você sabe disso, né? Eu não gosto, eu acho um absurdo, mas enfim. A blitz dos 15 primeiros minutos na altitude, ela é normal e ela é feita como uma estratégia mesmo para os times que são mandantes. Então a gente vê em jogos na altitude, os donos da casa, nos 15, 20 primeiros minutos, eles vêm em cima do adversário, porque é um momento em que o jogador que não está acostumado com o peso que a bola tem, que fica diferente na altitude, com o jeito que ela corre, o jeito que a bola domina, o efeito que dá na bola quando você chuta, tudo fica diferente para o goleiro e para o jogador. E eles precisam de uns minutos para entender e depois você vê que o jogo vai dando uma melhorada. A gente vê muitos erros de passe dos visitantes na altitude e é uma estratégia que eles fazem para pegar você no pulo mesmo. E é uma boa estratégia do Tite tentar defensivamente segurar essa blitz, né? Porque no pulmão fica difícil, né? Exatamente, não tem jeito. O Fábio, preparador físico do Flamengo, na última entrevista coletiva, a pedido do Tite, ele falou sobre a altitude. E o Fábio ele já deixou muito claro ali, muito nítido, no bom português. Não tem jeito. A performance dos atletas, a performance será afetada. O nosso trabalho aqui é tentar minimizar o problema. Como que minimiza o problema? Fazendo a estratégia chegando em cima da hora do jogo, mudando o esquema tático, aí você pensa num esquema diferente para você segurar mais a bola, evitar aquela correria. Faz parte, eu acho que o técnico e a comissão técnica, eles têm que trabalhar para minimizar o problema. Agora, se vai conseguir ou não, é uma outra história. A gente sabe que é muito difícil jogar numa altitude de 4.000 metros. O torcedor do Flamengo vai se recordar aqui, Flamengo e Real Potosí.
Cara, nesse jogo, muitos jogadores passaram muito mal. Lembra do Renato Augusto, do volante Cleiton. Enfim, é uma altitude que pesa muito. Não tem jeito. Na minha opinião, embora o Tite coloque os melhores jogadores na questão física, se conseguir um empate lá diante do contexto, diante do cenário, já é para o torcedor rubro-negro comemorar. Mas matematicamente fica complicada a situação no empate, hein, Vene? Fica complicado. Não complicado que eu tô falando para se classificar, não, tá? Eu tô falando para assumir a liderança do grupo. Exatamente. Mas olha só, Fernandinha, não tem jeito. Em certos momentos, eu ontem comentei aqui que por estratégia, pelo menos na minha opinião, foi uma estratégia errada. Poderia ter poupado em outras partidas. Mas a estratégia do Flamengo foi essa. Feito. Beleza. Então, eu correr atrás do resultado, quem sabe consegue até uma vitória, a gente está falando aqui, pode conseguir uma vitória. O time do Flamengo que vai entrar em campo tem totais condições de vencer a partida. Tanto é que o elenco ele foi montado para isso, para esses momentos. Agora, se vai conseguir a vitória? Difícil. Agora, supondo que consiga o empate, nada faz com que a gente pense assim, meu Deus, agora já era, não tem mais a possibilidade de ser líder. Pode conseguir, tem ainda o restante da fase de grupos. Fica muito complicado? Muito complicado. Mas não tem jeito diante do cenário aí, é o que o Flamengo tem que fazer. Vou ficar em pé um pouquinho para facilitar a vida do Cris. Tá bom. E do pessoal, né, Anderson? É bem melhor, né? Porque para o corte aqui da 3 fica mais difícil para vocês. Segundo informações do Vene, o Tite vai com 3 zagueiros contra o Bolívar. Você, aí de casa, você acha que retranca não dá certo? Estratégia para altitude, a segunda opção. E vai jogar pelo empate, é a terceira opção. Eu não sei se ele pensa em jogar pelo empate, Vene. Não, mas eu acho que ele pensa... Eu acho que passou uma leitura. E eu falei isso aqui quando foi o sorteio da Libertadores. Que o maior adversário do Flamengo nessa Libertadores seria a altitude. Sim. Porque o Flamengo pegou 2 times com altitude, né? Já é ruim pegar um. O Flamengo pegou 2 jogos com altitude. E aí, Vene Casagrande, esse sendo o maior adversário, ele tem que jogar contra o seu maior adversário. Talvez, eu não penso nem que ele faça essa escolha para, entre aspas, poupar. Eu acho que ele faz essa escolha porque ele pensa, eu vou gastar o meu cartucho e na hora da altitude o troço não funciona do jeito que eu esperava. Você não acha que pode ser por aí também? Claro que pode. Pode ser. Alguns jogadores, assim... O jogador que entrar em campo é porque ele mostrou que fisicamente ele tem condições de jogo. Isso não necessariamente quer dizer que ele vai ter um bom desempenho na parte física durante a partida. Mas você sabe que dá pra perceber, porque assim, se o jogador já foi pra altitude, eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, o Tietchan. O Tietchan é um cara que parece que ele não sente muita altitude. É um cara experiente, já jogou, a gente já viu vários jogos do Tietchan na altitude, e ele é um cara que realmente não é um jogador que sente. Como eu disse, o Janderson do Botafogo. Mas isso depende do momento, Fernandinha. Segundo a equipe fisiológica. Com certeza. Tanto é que mas também... o goleiro Everton do Palmeiras, ele deu uma entrevista dizendo que os jogadores do Palmeiras, se preparando já para jogo na altitude, estavam tomando um suplemento diferente há 10 dias. Sim. Porque, eventualmente, pode sentir. O Tietchan, que você bem mencionou, em algumas partidas, não sentiu. Mas quem te garante que no próximo jogo na altitude ele não vai sentir? Mas isso mas isso aí também é uma partida normal, fora de altitude. Mas eu tô falando que há uma tendência de que alguns jogadores sintam menos do que os outros. Sim, claro. E aí é uma questão fisiológica. Física, exatamente. Por exemplo, o Alan nem viajou por conta disso. Porque foi um bom exemplo que o Flamengo deu. É o traço falciforme, né? É um traço ali que ele mostrou, cara, não tem condições de jogo. Nem adianta botar no banco de reservas. Correto. Acho que tá certo o Flamengo fazer isso. Se o jogador não tem condições de jogo na altitude, e não é culpa do Alan. Ele é um ser humano. Não, mas isso no caso dele é uma questão genética dele. Perfeito. Ele nasceu com isso e a questão da oxigenação dele fica mais difícil naturalmente. Imagina na altitude, já se entende que ele é um jogador que lá não vai conseguir render tanto fisicamente. E, Fernandinha, para esse jogo, não é só a altitude. É porque se a gente parar e analisar a logística é cansativa demais. Sim. Os jogadores vão pegar um avião daqui a pouco. Eles estão em Santa Cruz de la Sierra, eles vão pegar um avião daqui a pouco a caminho de La Paz. Imagina você viajar e logo depois jogar numa altitude de quase 4.000 metros. Gente, é assim, desgasta muito fisicamente falando. E não tem jeito, os próximos jogos do Flamengo serão super cansativos. O próximo jogo do Flamengo, depois da altitude, é contra o Botafogo, 11 horas da manhã. Pode estar um calor absurdo no Rio de Janeiro. Fisicamente, desgasta também. Não, e um clássico regional é sempre mais quente, né? Pois é. O enredo da partida. O fogo, né? Incendeia. Põe aí o grupo. Põe o grupo do Flamengo aqui na tela, o grupo da Libertadores, Vene, vamos olhar aí. Vamos lá. A gente botou um pouquinho ontem, mas passamos rápido. O Bolívar está em primeiro lugar com 6 pontos, o Flamengo em segundo com 4 pontos, o Milionários em terceiro com um pontinho
e o Palestino ainda não pontuou com 4 pontos. Então a gente está falando aí hoje, Vene Casagrande, de um confronto direto, né? Pois é. Por isso que eu faço a leitura de que não tá poupando porque tá poupando. Não. Eu acho que se não fosse um jogo em altitude, naturalmente o Flamengo ia com força máxima, né? Eu acho que aí existiu uma estratégia física, pensando talvez nos desafios da altitude, Vene Casagrande. Não, pois é, eu acho que se fosse um jogo teoricamente a nível do mar, o Tite botaria mais jogadores, eu não tenho dúvidas disso. O grande problema é quando você poupa e alguns jogadores não viajam, o time que vai começar a partida não é um time ruim, repito, é um time que tem totais condições de vencer o Bolívar lá, embora tenha altitude. O problema é no segundo tempo, quando algum jogador cansar. O banco de reserva do Flamengo hoje vai estar recheado de jogadores da categoria sub-20, jogadores jovens. Então a minha preocupação não é nem no início do jogo, é no decorrer da partida e ali no fim da partida. Mas, repito, difícil, obstáculo muito grande para a equipe do Tite, mas tem condições sim de vencer esse duelo. Você então não partiria para o sacrifício por ser um confronto desse direto, né? Tipo, nesse jogo gente, olha, problema, vambora com tudo, força máxima, por mais que um De La Cruz não seja um De La Cruz, um Arrascaeta não seja um Arrascaeta, mas eles mesmo na altitude são jogadores com qualidade, vamos com tudo, porque é um confronto direto, né, Vene? Você não pensa desse jeito, de jeito nenhum para essa partida. Eu não penso, repito, eu vou ser coerente, eu acho que poupar não é o grande problema. O grande problema, na minha opinião, foi o planejamento do Flamengo estar poupando em jogos que, na minha visão, são jogos super decisivos, um no Campeonato Brasileiro e o outro na Libertadores. Acho que poderia ter poupado anteriormente, mas foi a estratégia do Tite. Um exemplo, um jogador, se eu pudesse fazer um questionamento hoje ao Tite, seria: por que o Pedro foi poupado contra o Palmeiras 45 minutos e poupado agora da viagem contra o Bolívar pela Libertadores? Se já sabia que ele não iria nem viajar. Então botasse o Pedro contra o Palmeiras 90 minutos. Porque se ele entrou em campo 45 minutos, ele tinha condições de jogo. Ao menos iniciar o duelo. Ele poderia ter iniciado com o Pedro. E depois você botava o Carlinhos. Mas não. A estratégia, na minha visão, foi errada. O Big Boss quer que eu lembre isso. O quê? Pra você. Eu já falei, você já respondeu. Mas ele quer que eu lembre. Põe na tela. Vene, mas se acontecer alguma coisa hoje, olha, o Bolívar vai disparar de uma forma incrível. Vai a 9 pontos. Pois é, por isso que eu falo que o planejamento foi errado. Isso aí é um erro da comissão técnica junto com a diretoria. Eu teria feito um planejamento diferente. Eu teria poupado contra o Nova Iguaçu, por exemplo. Teria poupado contra o São Paulo, por exemplo, que são adversários teoricamente mais fáceis que Palmeiras e Bolívar. Eu acho que nesse duelo, por ser um confronto direto, os jogadores tinham que ter condições para entrar em campo. Você monta um elenco milionário, faz um investimento absurdo e não tem os seus principais jogadores num jogo extremamente importante na fase de grupos da Libertadores? Já já a gente tem sonora do... Então é isso aí, galera. Vamos trazer agora as últimas informações do Flamengo, que enfrenta hoje o Bolívar pela Libertadores da América. O Flamengo viajou para encarar a altitude e com ele vem os desfalques, ou poderíamos dizer os jogadores poupados, né? O Flamengo decidiu levar 7 jogadores reservas para esta partida muito importante contra o Bolívar, sendo que a equipe adversária está em primeiro colocado com 6 pontos e o Flamengo em segundo com 4. Ou seja, se o Flamengo vence essa partida, assume a liderança. E se perde, né, o adversário abre mais pontos de vantagem. E além de poupar vários jogadores, Tite decide mudar a formação tática do time. Agora vai jogar com 3 zagueiros. Isso mesmo. Se antes a provável escalação teria os 2 zagueiros e 2 laterais, o Flamengo decide mudar a formação tática para enfrentar o Bolívar e, de acordo com o Vene Casagrande, é uma estratégia para parar mais a partida, para não deixar o time adversário movimentar muito. O provável time do Flamengo para enfrentar o Bolívar tem Rossi no gol, os 3 zagueiros Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Ortiz, né? Então mais adiantado teria no caso Vinha na lateral esquerda e Wesley na lateral direita, mas como o sistema é com 3 zagueiros, os 2 jogadores terão mais liberdade para apoiar. No meio-campo tem Gerson, Igor Jesus e Vitor Hugo e De La Cruz, né? Os 4 jogadores aí, De La Cruz, é claro,
jogando um pouco mais avançado, fazendo o papel de Arrascaeta na criação de jogadas. E o atacante apenas Bruno Henrique, ou seja, nós teremos apenas um homem ali na frente para jogar e fazer os contra-ataques, né? Essa é a formação que Tite escolheu para enfrentar o Bolívar logo mais pela Libertadores da América, né? Formação essa que é a primeira vez que ele utiliza, primeira vez que Tite vai jogar com 3 zagueiros na temporada em uma partida oficial, né? Muitos podem dizer, mas ele treinou isso, é claro. Agora vamos saber se de fato vai funcionar em uma partida oficial, em uma partida importante e uma partida na altitude. É muito mais difícil você fazer uma formação que o ambiente não favoreça. Então a altitude vai prejudicar e muito o Flamengo nessa questão aí de jogar com 3 zagueiros, né? Vamos torcer que dê certo, torcer que o Flamengo consiga vencer essa partida, porque assim assume a liderança. Nós sabemos que todos os primeiros colocados têm a vantagem de decidir a oitava de final, sendo o segundo jogo em casa. Então, a vantagem aumenta ainda mais se você for o primeiro no geral. Você decide até a semifinal fazendo a segunda partida em casa. Mas, pelo jeito, o Flamengo fez um planejamento aí totalmente diferente, poupando na Libertadores e colocando os jogadores principais no Campeonato Brasileiro, né? Que, na minha opinião, é um erro. Libertadores não se joga, não se poupa. A não ser que já realmente o jogador esteja machucado e não tenha condições reais de jogo. Nós sabemos que em altitude é mais difícil, mais complicado. Mas porque não fez um planejamento para poupar contra o Palmeiras, para poupar contra o São Paulo, para poupar no segundo jogo da final do Carioca. São partidas aí que deveriam ter sido poupadas e o Flamengo não poupou. Então, chega para esse jogo de Libertadores com muitos desfalques, né? Muitos jogadores sendo poupados e correndo o risco aí de se complicar e apenas terminar em segundo, porque se a equipe adversária vencer, vai para 9 pontos e o Flamengo fica com 4, ou seja, 5 pontos de diferença, praticamente impossível o Flamengo assumir a liderança nesse grupo e corre o risco de enfrentar um adversário muito forte logo nas oitavas de finais. E penso eu que o Flamengo não vai querer isso, até porque vai começar a Copa do Brasil e não terá mais tempo aí de descansar jogadores. Então, se acontecer do Flamengo pegar um adversário forte, vai ter que poupar de maneira absoluta em outros campeonatos, porque a Libertadores terá que ser prioridade. E aí, nação rubro-negra, vocês concordam em poupar e, acima de tudo, mudar a formação tática? Participa aí do nosso vídeo e deixa a sua opinião nos comentários.